Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da página Psicolorena Quadros, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da psicoeducação. Para quem não conhece o termo, psicoeducação nada mais é do que educação em psicologia, ou seja, explicar para as pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma maior compreensão sobre temas relacionados à psicologia, à psiquiatria, à psique, vamos dizer assim. E é interessante porque a gente vive em dois polos, vamos dizer assim. Você tem, por um lado, uma banalização de alguns termos. Então é muito comum você escutar pessoas falando, porque eu sou uma pessoa super ansiosa, aconteceu tal coisa comigo, eu tô depressivo, nossa, eu mudo de ideia o tempo todo, acho que eu sou bipolar, eu tenho, tô com um transtorno alimentar, enfim. E muitas vezes as pessoas elas usam esse termo para algumas coisas que são processos que acontecem na vida de todo mundo e que não necessariamente refletem que aquela pessoa está tendo sintomas ou ela está realmente em sofrimento, em grande sofrimento psíquico por causa disso. Às vezes elas apenas usam e se apropriam desses termos. E por outro lado, a gente tem pessoas que realmente estão passando por um processo de sofrimento muito grande. Muitas vezes as pessoas demoram anos para procurar ajuda porque elas não sabem que pode ser diferente. Às vezes elas não sabem que existem profissionais que podem ajudar ela a lidar com isso. E às vezes ela passa tanto tempo em sofrimento, que quando ela vai para uma terapia, ou nos casos em que é necessário, ela vai para um psiquiatra, ou enfim, às vezes ela fala assim, nossa, eu demorei tanto tempo e eu poderia ter deixado de passar por algumas coisas, ter deixado de estar num sofrimento tão grande ao longo desse tempo todo. E é muito importante a gente conseguir, ao mesmo tempo, explicar para as pessoas o que realmente são esses termos, o que são esses popularmente conhecidos como transtornos, o que é comum do dia a dia, porque todos nós passamos por altos e baixos, todos nós temos uma série de sentimentos ao longo da nossa vida, às vezes ao longo do nosso dia, e não necessariamente isso reflete que a pessoa tem um transtorno psíquico ou que é realmente um processo de sofrimento que ela precisa de uma ajuda profissional. Só que também a gente não pode deixar de orientar as pessoas que elas procurem ajuda, nos casos em que é necessário. E existe hoje um movimento muito grande pela não medicalização da vida. O que é isso? É você não medicar, não achar que é uma pílula mágica, um remédio que vai resolver seus problemas. Só que ao mesmo tempo a gente tem que olhar para as pessoas que por algum motivo necessitam disso, que a medicação vai ser uma ferramenta para que elas possam ter uma vida de qualidade, ter uma melhor saúde, física, psíquica, emocional, e não deixar de tratar essas pessoas. Então a gente precisa achar esses equilíbrios. Por isso que às vezes você vai, por exemplo, para um psicólogo e o psicólogo vai falar para você assim, olha, a gente vai lidar com essa tua questão em terapia, mas de repente talvez seja legal você ir consultar um psiquiatra. Ou ao contrário, às vezes você vai para o psiquiatra, ele vê que você tem uma demanda, que você necessita de algum medicamento, e de repente ele vai falar para você, olha, só que não é só o medicamento que vai resolver a tua questão, é bacana você fazer terapia. Existem muitos estudos que indicam que a combinação, dependendo do caso, de terapia com a medicação às vezes é a melhor opção. E também, outra questão de por que é importante a gente falar em psicoeducação é para a gente combater os preconceitos. Existe um preconceito muito grande ainda. Eu já falei isso em outros vídeos, eu vou tornar a falar. Existe muito preconceito com os profissionais psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim. Muita gente pergunta assim, nossa, mas psicólogo não é coisa de doido?
Nossa, psicólogo não é coisa, sei lá, de gente fraca, coisa de quem não tem o que fazer, coisa de quem, enfim, fale aí. Se eu perguntar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir listar uma série de coisas que vocês já escutaram por aí, ou às vezes até vocês nunca pararam pra pensar e acabaram vocês mesmo perpetuando esse tipo de pensamento. E eu tenho um olhar diferente. Eu acho assim, psicólogo é coisa de quem se cuida, é coisa de quem quer ter uma qualidade de vida melhor, é coisa de quem quer olhar um pouquinho mais para si, um pouquinho mais da sua relação com os outros. E, enfim, não é uma coisa de louco, é uma coisa normal. Tão comum quanto você ir num médico, você ir num dentista, você ir, enfim, num fisioterapeuta, num TO, é você ir no psicólogo, né? E o psicólogo, ele vai te ajudar, não necessariamente a lidar só com a questão do transtorno, só com a questão de eu já estou num processo de adoecimento. O psicólogo também pode te ajudar na prevenção de saúde mental, em você olhar assim, olha, eu quero mudar algumas coisas na minha vida, eu quero entender um pouquinho melhor como sou eu no mundo, eu quero olhar e descobrir quais são os sentidos das coisas pra mim. Enfim, quero perder medo de alguma coisa, eu quero lidar com alguma coisa que aconteceu lá atrás no meu passado, mas ainda impacta agora no presente. Olha, eu quero aprender a lidar que eu tô muito lá no futuro, eu acabo não vivendo agora. Existem, nossa, uma infinidade de motivos pelos quais as pessoas podem procurar um psicólogo. Eu acho que eu faria um vídeo gigante aqui falando sobre isso. Até se alguém quiser perguntar, mas o psicólogo pode já com tal coisa, aproveite os comentários. E eu acho que é isso, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui mais uma vez, como em todos os vídeos, os links para as minhas páginas, os links para as minhas redes sociais, vou deixar os meus contatos. É o carro da sucata, minha gente. Eu não aguentei. Quando a gente grava vídeo é isso aí. Às vezes acontece isso. Às vezes passa o carro da sucata bem na hora que você tá gravando. Mas enfim, como eu estava falando, eu vou deixar aqui os meus links das redes sociais. Fiquem à vontade, usem os comentários para tirar dúvidas, para fazer suas reflexões. Eu atendo presencialmente em Bragança Paulista. Estou autorizada também a fazer atendimento online e presto serviços em psicoeducação, tanto aqui nas páginas, né, e na rede social, quanto se alguma empresa, alguma escola, alguma entidade, alguma ONG quiser me procurar, é só entrar em contato. Muito obrigada!